Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos iniciar o estudo da lição de hoje a respeito do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do Apocalipse e o título da lição de hoje é As Sete Trombetas. O texto utilizado para a lição, nós vamos ler agora. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu a terça parte, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua glória, pelo teu poder. E te agradecemos, ó Pai, porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Te agradecemos porque tu nos abençoas, nos orientas, nos livra do mal e perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos nesse instante, ó Senhor, que tu ilumines a nossa mente, para que ao estudarmos esta lição, venhamos a aprender lições importantes para fortalecimento da nossa fé. Dá-nos a tua graça, a tua direção. Nós oramos assim, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Apocalipse capítulo 8. As sete trombetas do Apocalipse. Hoje nós não vamos estudar as sete, porque o estudo é bastante longo e nós não temos tempo suficiente para estudar agora as sete trombetas todas. Então nós dividimos esta aula em duas. Nós iremos estudar o capítulo 8, que trata das quatro primeiras trombetas. E na próxima aula, com a graça de Deus, nós estudaremos as três últimas.
Na aula passada, nós vimos os 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos do Apocalipse, as 7 trombetas e as 7 taças se constituem na ação de Deus na história da humanidade. A ação de Deus em proteger a sua igreja da perseguição causada pelos tiranos da terra, por todos os ímpios que têm buscado destruir a igreja, incentivados pelo inimigo ao longo da história. Nós nos lembramos dos imperadores tiranos que mandaram muitos cristãos primitivos para serem mortos na arena pelas feras, ao mesmo tempo serem queimados na fogueira, serem crucificados, serem decapitados, como aconteceu com os mártires do início da igreja primitiva. Então a igreja vem sendo perseguida ao longo dos séculos. E essa perseguição ainda hoje acontece. Não foi só a igreja primitiva que foi perseguida. A igreja atual também é perseguida. Nós sabemos disso através dos noticiários dos missionários no campo, nos países comunistas, nos países ateus, nos países muçulmanos, quanto os cristãos são perseguidos atualmente. Nós nos lembramos que há poucos anos uma igreja na Nigéria foi incendiada durante um culto e todos os que estavam lá foram carbonizados. Então isso tem acontecido constantemente com a igreja hoje em dia. Sem contar as perseguições que não são perseguições físicas, mas são perseguições morais, como tem acontecido hoje no Brasil, a forma como o inimigo se levanta contra nós, a Igreja de Cristo, buscando destruí-la. E os 7 selos tratam dessa perseguição, da perseguição do povo de Deus. E nós nos lembramos que na aula passada nós vimos nos 7 selos quando os 144 mil foram selados como povo de Deus. Isso está justamente no trecho que trata dos 7 selos, quando eles foram selados. Isso está no capítulo 7. Foram selados 144 mil das 12 tribos de Israel. Aqui nós sabemos nesse trecho que se refere ao povo de Deus, a todo o povo de Deus, os 144 mil que foram selados. Mais na frente nós vamos ver que também se fala a respeito do selo do povo de Deus. No texto mais adiante, quando nós estudarmos o restante das trombetas, nós vamos ver que há também essa passagem que trata do selo do povo de Deus. Então, as trombetas tratam dos juízos de Deus sobre os ímpios. E os juízos de Deus sobre os ímpios acontecem durante o período das 7 trombetas, ou melhor, durante o que está narrado nas 7 trombetas. O período das 7 trombetas, o período dos 7 selos, o período das 7 trombetas e o período das 7 taças abrange toda a história humana, abrange toda a história da igreja, abrange toda a história da humanidade. E nós sabemos que nós estamos vivendo hoje no período dos selos e também no período das trombetas e no período das taças. Então, são eventos que se entrelaçam, são eventos contados de uma maneira diferente, mas se refere às mesmas coisas. Enquanto os selos abrangem a perseguição do povo e a ação de Deus em meio à perseguição, as trombetas apontam para os juízos de Deus,
quando os juízos de Deus são deflagrados sobre a terra. E a gente vai encontrar isso quando a gente começar a ver as trombetas, a partir do momento em que o Cordeiro abre o 7º selo. Quando ele abre o 7º selo, aí se desencadeia os juízos de Deus sobre a terra. O 7º selo, nós vemos aqui quando começa o texto do capítulo 8, o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Há várias interpretações sobre esse silêncio no céu, silêncio de meia hora. Mas a interpretação que mais se coaduna com o que está escrito aqui é que esse silêncio é uma expectativa sobre o que vai acontecer em seguida. Esse silêncio de meia hora é como se todos que estão presentes parem e esperem para ver o que Deus vai fazer, o que vai acontecer em seguida. Então o Cordeiro abriu o 7º selo e esse 7º selo desencadeia o que vem a seguir, que são os juízos de Deus sobre a humanidade. Então, na sequência, nós vemos: eu vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Os 7 anjos estavam aguardando que Deus iria decidir. E aí eles receberam 7 trombetas. Veio outro anjo, isso é o verso 3, e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Meus irmãos, é importante notar que, nesse momento, as orações dos santos são levadas à presença do trono de Deus. Os santos pedem a Deus que tome providência. Nós vimos isso na aula passada, quando os santos pedem ao Senhor para tomar vingança do sangue deles que foi derramado na terra. Então nós encontramos esse pedido dos santos que estão debaixo do altar. Isso está no capítulo 6. E nós vemos aqui as orações dos santos chegando à presença de Deus. E as orações dos santos como que desencadeiam os juízos de Deus sobre a terra. É como se os santos dissessem: Senhor, nós estamos aguardando as tuas providências sobre os que habitam sobre a terra, sobre aqueles que rejeitam a tua palavra, sobre aqueles que nos perseguiram. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então observe que em seguida o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. É como se essas orações tivessem o poder concedido por Deus para ativar os juízos de Deus sobre a terra. Então houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O poder das orações dos santos, movendo a mão de Deus para agir. Quando o anjo joga o incensário sobre a terra com o fogo, simbolicamente, ele está enviando os juízos de Deus sobre a terra. Por quê? Porque Deus determinou isso. E as orações dos santos foram um estopim para a ação de Deus nesse caso. Então, aí os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vem o primeiro juízo
sobre a terra. A primeira trombeta, quando o anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Quero chamar a atenção de vocês que as 4 primeiras trombetas, elas são dirigidas, ou melhor, os juízos de Deus sobre a terra, esses 4 juízos são dirigidos sobre a natureza. Eles não são dirigidos sobre os homens, mas sobre a natureza. O efeito dessas 4 trombetas, ou desses 4 juízos, vem sobre a natureza, não vem diretamente sobre os homens. Nesse momento dessas 4 trombetas, a gente pode entender que Deus está dando à humanidade oportunidade de se arrepender dos seus pecados. À medida em que a humanidade vê as coisas acontecendo, é tempo de reflexão, é tempo de pensar e decidir mudar de vida, decidir se arrepender dos seus pecados. Nós estamos vivendo agora, meus irmãos, uma dessas trombetas. Há uma pandemia mundial. E essa pandemia mundial faz com que a humanidade pare e reflita sobre o que vem fazendo diante de Deus. Isso está dentro desses juízos de Deus para a humanidade. Se os homens entenderem que essas calamidades, entenderem que esses juízos, eles não são aleatórios e eles não são provenientes das leis naturais, eles estão dentro do controle do Criador do universo, daquele que tem todas as coisas na sua mão. Se os homens entenderem isso, eles vão compreender que o tempo de calamidade, que o tempo de juízo de Deus nessas 4 trombetas são para arrependimento, para que os homens pensem, reflitam sobre o que estão vivendo, sobre o que estão fazendo e venham a mudar de vida, venham a mudar de conduta frente aos seus semelhantes, frente a Deus como soberano, como Senhor, como Criador do universo e frente ao próximo, frente ao seu semelhante. Como os homens vêm agindo de forma negativa dentro da sua existência e possam se arrepender dos seus pecados e receber a graça de Deus para a salvação. Então, a primeira trombeta traz juízo sobre a terra, sobre a vegetação, sobre as florestas, sobre as árvores, sobre toda a erva verde. Então, a primeira coisa que é atingida é a terra. A mãe terra, como os seres humanos chamam. A mãe terra está sob o controle do Senhor e ela é a primeira a ser atingida pelo juízo de Deus. Mas isso vai acontecer? Ou isso já vem acontecendo? Nós sabemos que a terra hoje está praticamente devastada. As florestas, as árvores frutíferas e tudo mais têm sido afetadas. Nós vemos os desertos crescendo em tamanho, a área cultivável reduzindo. Nós temos o Brasil sendo alvo da cobiça dos outros povos, porque no Brasil tem a floresta amazônica, que ainda é uma reserva natural, enquanto que nos outros países não há mais, principalmente na Europa. Não há mais a exuberância
da vegetação que há na região amazônica. Isso faz parte, meus irmãos. Ao longo da história, essa destruição da terra faz parte dessa calamidade que está aqui na primeira trombeta. Na segunda trombeta, o segundo anjo tocou a segunda e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Meus irmãos, prestem atenção. Nós sabemos que os oceanos, eles vêm sendo destruídos. Os recifes de coral vêm morrendo por causa do que tem acontecido nos oceanos. O lixo, a poluição, petróleo derramado, tudo isso está dentro dessa afetação dos oceanos, essa afetação do mar. E observe que ele diz aqui, a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Observe que não é uma destruição total, é a terça parte. É uma forma de mostrar à humanidade que Deus está agindo com juízo, mas que Deus não está destruindo tudo. Ele está dando ao homem o sinal do que ele vai fazer, e o homem precisa perceber o que Deus está fazendo na natureza, na terra, no mar. A terceira trombeta, o anjo tocou a trombeta, o terceiro anjo, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Será que se você olhar para o que vem acontecendo com a água doce do planeta, você percebe que isso está acontecendo? Que as águas doces, as águas potáveis estão diminuindo no planeta? Vocês sabem, eu sei, todos nós sabemos, que a luta hoje em dia é por água doce. Nós, do Brasil, ainda temos a maior reserva de água doce do planeta. Mas a África não tem mais essa quantidade. Na Europa também não tem essa quantidade de água doce. E há carência de água potável no mundo todo. As águas estão sendo recicladas, porque não há mais água potável suficiente para atender a necessidade da humanidade. E por causa disso, diz aqui, muitos homens morreram por causa da sede, por causa da falta d'água. Nós sabemos que há muitas mortes por sede nos desertos da África. Nós sabemos que muita gente não tem água potável no continente africano. E não só no continente africano, na Ásia também, na Europa também. E veja que as mortes têm acontecido muitas vezes por epidemias de cólera, que é justamente a água maltratada, a água contaminada que é usada pelas pessoas porque não há água limpa, potável para se beber. E muitos homens morreram por causa das águas amargosas, das águas contaminadas, as águas impróprias para o consumo. Está dizendo aqui. Mas os homens querem atribuir a efeitos naturais e não à mão de Deus agindo. A quarta trombeta, meus irmãos. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas,
para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Quantos eclipses? Quantas mudanças têm acontecido no Sol? Quantas mudanças têm acontecido na Lua? Há uma informação de que a energia solar tem afetado as comunicações na Terra por causa das tempestades que há no Sol. Há uma previsão científica de que o Sol está diminuindo a sua força, o seu poder de energia, o seu calor. Há mudanças no Sol, há mudança na Lua, e a gente tem visto lua de sangue. Nós vimos aquela lua cheia, maior do que o normal, há pouco tempo aconteceu. Esses fenômenos, que os cientistas dizem que são fenômenos naturais, não são fenômenos que a gente tivesse visto há 30, 40, 50 anos atrás. Eu não me lembro de ter visto isso quando era criança. Eu não me lembro de ter visto tanta mudança, tantos sinais no Sol e na Lua. E aqui, a trombeta diz que foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas, para que a terça parte escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Há mudanças, há diferença no proceder do Sol, no proceder da Lua, as estrelas, está havendo também mudança na posição das estrelas. Os astrônomos têm visto isso acontecer. Muitas coisas, muitos sinais, muitas coisas diferentes a ciência está dizendo que está acontecendo. Não está como era. À medida que o tempo passa, os sinais no Sol e na Lua, os sinais nos astros estão acontecendo. Então observe que Deus agiu nessas 4 trombetas sobre a natureza. Veja que a primeira trombeta, a terra foi atingida. Na segunda trombeta, o mar recebeu o juízo de Deus. A terra recebeu o juízo de Deus na primeira trombeta, na segunda trombeta o mar recebeu o juízo de Deus, na terceira trombeta as fontes de água doce dos rios e fontes receberam também o juízo de Deus. E na quarta trombeta, toda a constelação estelar recebeu também o sinal de Deus como juízo. Aí o que é que acontece? O que é que a gente pode entender? A gente pode entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todo o universo. Ele tem poder sobre a terra, ele tem poder sobre o mar, sobre as águas, ele tem poder sobre toda a natureza. Isso indica que não há como fugir da presença de Deus para lugar algum. Nós sabemos que os homens estão buscando viagens espaciais para encontrar planetas habitáveis para que eles possam sair da Terra e neles se esconder da presença de Deus. Alguns estão cavando túneis e fazendo bunkers, fazendo abrigos atômicos para se esconderem numa possível guerra atômica. Não é isso. Isso é
o que a gente vai ver na sequência do estudo das 7 trombetas. Os homens buscando se esconder da face de Deus, mas não tem para onde fugir. Tanto faz os homens quererem se esconder nos penhascos, nas grutas, nos túneis, nos abrigos, no interior da terra, como tentar fugir para outros astros. Onde eles forem, Deus estará presente. Para onde eles buscarem fugir, Deus estará presente e o juízo de Deus os alcançará. Não há como escapar do Senhor. O salmista diz isso muito bem, quando ele diz que se vai para o mais profundo abismo, também tu lá estarás. Se subo, tu estás presente. Se desço, tu estás presente. Como me ausentar da tua presença? Como escapar do teu olhar? Não há como fugir da presença de Deus. Não há como fugir do controle e do juízo de Deus que vem sobre a terra. Nós vimos que os selos apresentam a perseguição contra o povo de Deus. E as almas dos que foram mortos estão debaixo do altar e pedem ao Senhor, pedem que o Senhor tome providências, tome vingança dos que habitam sobre a terra. Na sequência, ou na forma diferente de apresentar a ação de Deus, vista nas trombetas, o Senhor recebe as orações dos santos e desencadeia os seus juízos sobre a humanidade. Afetando primeiro a natureza e, na sequência, afetando os homens. O período em que Deus afeta a natureza, ou melhor, a oportunidade em que Deus vem afetando a natureza com os seus juízos, dá ao homem o momento para refletir e entender o poder, a grandeza e, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus, quando oferece oportunidade para arrependimento, para mudança de vida, para mudança de atitude. Essa é a mensagem das trombetas, dessas 4 primeiras trombetas. Deus está dando ao homem a oportunidade de arrependimento, a oportunidade da graça. A graça de Deus está presente na humanidade. Vai chegar um tempo que ela não estará mais presente. Mas enquanto o Senhor estiver agindo na história humana, Ele estará dando a oportunidade ao homem de se arrepender. Nós vamos ver na sequência, nas 3 últimas trombetas, que mesmo os homens tendo a oportunidade de se arrependerem, não se arrependeram. Vão continuar a sua vida de pecado. E para concluir, meus irmãos, eu posso dizer que não é o sofrimento que faz com que os homens se voltem para Deus. Porque se assim fosse, todas estas calamidades, todos estes juízos de Deus que estão previstos aqui, iriam fazer com que os homens se arrependessem. Todos. Mas nós vamos estudar e vamos ver que não há arrependimento. E lá na frente, em mais um capítulo do Apocalipse, nós vamos ver que os homens irão blasfemar contra Deus quando estiverem sofrendo calor. Quando eles estiverem sofrendo calor, eles vão blasfemar contra Deus.
e não vão aceitar que aconteça as coisas. Então veja, no capítulo 16, no verso 11 do capítulo 16, o que eu acabei de dizer está registrado. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E vejam agora, e não se arrependeram de suas obras. Essa é a situação dos ímpios, a situação daqueles que recebem os juízos de Deus, mas não mudam de vida. Embora Deus esteja dando a eles a oportunidade de arrependimento. Nós vamos ver na próxima aula as 3 últimas trombetas, e nós vamos fazer o fechamento desta lição, e vamos ver que essas 3 últimas trombetas, elas estão voltadas para os homens. Já não estão mais voltadas para a natureza, estão agora voltadas para atingir os homens, para fazer com que eles entendam que tudo que está lhes acontecendo está dentro do plano de Deus para julgar a terra. Que o Senhor nos abençoe, nos faça entender estas coisas e nos permita estar em sintonia com a vontade e o plano de Deus para a terra, preservando o seu povo, aqueles que são fiéis, aqueles que vivem para adorar o Senhor e viver em obediência à sua palavra. Aqueles que vivem assim estarão protegidos em meio a essas calamidades. Que nós sejamos essas pessoas, que nós não sejamos encontrados desobedientes ao Senhor para sermos alvos desses juízos, mas que nós estejamos protegidos pelo selo do Espírito Santo até a volta do Senhor Jesus. Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém.